Estamos de volta com mais um encontro do curso Machine Learning com R. E hoje no segundo encontro a gente vai estudar um pouquinho mais na prática as estruturas de dados que a gente definiu ali no primeiro encontro, um encontro um pouco mais teórico e conceitual. Primeiro a gente estava trabalhando sobre o vetor, que é uma lista de dados de mesmo formato. Então a gente pode ter uma lista de strings, de chars, de caracteres, ou uma lista de números reais, números inteiros. Vou copiar aqui o códigozinho da documentação do vetor. Vou vir aqui no RStudio Online, vou apagar esse nosso primeiro arquivo e vou criar um novo. Dar um Ctrl S aqui, vou chamar ele de EP2, do episódio 2. Ele vai estar salvo aqui na árvore de diretórios. Colar aqui e executar com Ctrl Enter, a gente vai ver no canto inferior direito a documentação do RStudio, do R, né? Com as informações, valores e exemplos do vetor, do tipo de dado vetor. Muito bem, então nós vamos criar um vetor de cidades, onde que a gente tem algumas cidades e lá no nosso canto direito, no environment, no ambiente, a gente vai ver que foi criada uma lista de caracteres, de 4 caracteres, de 1 a 4, com os seguintes valores. Vou dar um Ctrl L para limpar aqui o nosso console. Então, se a gente executar aqui cidade, se você der um Ctrl Enter, provavelmente ele vai autocompletar. É um contraespaço, aliás, e o Ctrl Enter para executar, ele vai mostrar ali os valores do nosso vetor. Eu vou... se a gente quiser pegar, por exemplo, cidade, o elemento 1, ele vai pegar Brasília. Ele não começa no 0, tá? Ele também ele começa no 1. Então, a gente pegar o elemento 3, Rio de Janeiro. Ele vai do 1 ao 4. Vou criar mais dois vetores, um de temperatura e um de região. Selecionar eles, Ctrl Enter para executar. Agora eles são vetores numéricos, não são vetores de caracteres. Se eu tivesse, por exemplo, o número 2 aqui no Brasília, num vetor de strings, de caracteres, esse 2 aqui ia ser considerado um caractere. Seria basicamente isso aqui que o R ia converter, tá? Esse 2 ele não seria considerado um dado numérico. Posso dar o Ctrl Enter para salvar o arquivo. Por exemplo, se a gente quer ver a temperatura, aqui ele autocompleta, eu dou um Ctrl Enter, mostram os valores lá no console. Vamos executar aqui. Se eu quiser mostrar, por exemplo, do índice 1 até o índice 3, eu mostro dessa maneira. Se eu quiser mostrar todos os valores menos o do meio, então vamos pegar aqui o temperatura e vamos executar essas duas linhas para a gente ter aqui uma diferença. Então o 35, aliás o 22, que é o segundo valor, aqui ele foi excluído. Estou excluindo, eu coloco um if na frente do índice do valor que eu quero excluir. Tá? Copiar vetor, como é que a gente faz? A gente cria um cidade 2 e atribui a lista. Então aqui ó, a gente tem a cidade 2 atribuído ao vetor que era de cidade anteriormente. Então a gente copia um vetor no outro. Se a gente quer alterar um elemento do vetor, a gente faz dessa maneira. Então, cidade 2, tá? O elemento 3. O elemento 3, vamos só pegar aqui, ó, cidade 2 e executar. O elemento 3 é Rio de Janeiro. Então, aliás, Brasília, São Paulo exatamente. Rio de Janeiro vai ser substituído por Belo Horizonte. Eu executo novamente, ele foi substituído por Belo Horizonte. Então a gente está fazendo uma atribuição. A gente pode adicionar elementos, inclusive, colocando o índice, por exemplo, índice 1, 2, 3, 4, a gente coloca no 5 Belo Horizonte 2, por exemplo. E aí a gente executa o cidade 2 e a gente vai ter o Belo Horizonte 2 lá no quinto elemento. Para substituir é só trocar aqui pelo índice de um elemento já existente. Por exemplo, o Belo Horizonte 2 vai ser substituído por São Paulo também. É bem tranquilo com relação a isso. Para excluir um vetor, a gente coloca cidade 2, a gente atribui o null. Tá? Aí, ó, pronto. Daí já aqui sumiu cidade 2, ó, nulo. Tá? Se a gente mostrar o cidade 2, ele vai ser considerado nulo a partir de agora. Tá bem?
O próximo dado que a gente tinha, vou apagar aqui, você pode manter inclusive esse código no seu arquivo e manter ele salvo em uma lista para você ter os códigos. O próximo é o factor, que é o fator, que é basicamente um vetor organizado. Tá? Eu executei aqui a documentação, canto direito inferior da sua tela aí vai aparecer a documentação com sintaxes, argumentos e exemplos do factor. O factor é basicamente uma função aplicada a um vetor, onde que ele vai organizar em níveis, de uma forma ordenada ou não, os dados da nossa lista, do nosso vetor. Tá? Por exemplo, a gente tinha um vetor aqui, ó. A gente vai criar um factor, um fator, o f com o vetor c. Então ali no ambiente a gente já tem aí um factor com 4 níveis, cujos níveis são os seus respectivos valores. Se a gente imprimir esse fator, vou dar um Ctrl L aqui para deixar um pouco melhor a visualização, a gente vai ter os dados e os níveis, que são organizados ordenadamente, em ordem ali alfabética. São os níveis que a gente tem. Então o factor ele já faz isso, ele organiza o vetor em níveis, ele ordena. Vou copiar aqui um código um pouquinho maior, que é o grau de instrução. Tá? Aqui o que a gente tem? Vou executar e foi executado. O grau de instrução é um factor ordenado com 3 níveis, que a gente já vai ver em seguida. Então, o que a gente tem? Grau de instrução é o nome da variável, que é um fator de um vetor C, cujos dados são esses. A gente definiu no segundo parâmetro. O primeiro parâmetro do factor é a lista que a gente quer fatorar, que a gente quer organizar em factor. O segundo parâmetro da função factor são os níveis, os levels. Então, segundo parâmetro aqui. A gente organizou, isso é opcional, a gente pode colocar ou não. Em cima do f, o próprio factor organizou isso automaticamente, da função. Aqui a gente definiu uma nivelação, um nivelamento, digamos assim, personalizado, onde que a gente diz que o fundamental é o primeiro, seguido do médio, o superior é o maior deles. E a ordenação, que é o terceiro atributo da função, a gente coloca como verdadeiro para ele sempre trazer ordenado. Se a gente mostrar o grau instrução, dá um Ctrl Enter e executar, a gente vai ver ali que a gente tem os valores superior, nível médio, fundamental, mas que os níveis eles estão ordenados da seguinte hierarquia. O fundamental é o menor nível, seguido do médio, e o superior é o maior nível. A gente tem ali nos sinais de menor e maior os dados organizados. O próximo elemento que a gente tem, que a gente viu inclusive no encontro passado, foi o list, que é mais ou menos um vetor, digamos assim, com chave-valor, peças-chave-valor. A gente tem a documentação dele aqui. O que acontece? A gente define aqui, por exemplo, uma pessoa que é uma lista. A lista ela tem chaves, o key, e valores. Por exemplo, sexo, o M é o valor da chave sexo. Vou executar e lá no canto direito superior a gente tem a pessoa. Tá? A gente tem dados aqui. Se a gente abrir, a gente tem aqui chave-valor, uma variável, e o seu valor e o tipo de valor atribuído a essa variável, que inclusive a gente pode colocar em diferentes tipos de valores, como a gente tem aqui no exemplo. Se a gente executar essa lista, serão exibidos aqui cada chave com seu respectivo valor, cada dado com seu respectivo valor. Por exemplo, para a gente acessar o par chave valor 1, a gente só coloca no índice 1. Se eu quero especificar, por exemplo, se eu quero especificar um pouco mais, só o valor, a gente coloca dois colchetes, que aí a gente só pega o valor, a gente não pega o par chave e valor da lista. Se a gente quer alterar, por exemplo, a idade, alterar a idade para 22, a gente coloca dessa maneira. O valor idade a gente vai setar para 22. Então, a gente pode executar. Pessoa.
E aí a gente tem a idade 22. Se a gente quisesse pegar a idade, o terceiro valor, que a gente não tem terceiro, ali, ó, por exemplo, idade 22. Se a gente quer pegar só a idade, deixa eu colocar mais um colchete aqui. Ali, pronto. Aí a gente tem o terceiro somente o valor. Tá? Para excluir um elemento, a gente atribui um null a ele. E, muito bem, para a gente filtrar elementos, que é bem importante também, a gente coloca da seguinte forma. O C, a gente vai ordenar, tá? Cidade e idade. Então a gente executa, então ele vai mostrar cidade e idade. Se eu quisesse mostrar idade e sexo, aí a gente ordena dessa forma. A gente coloca em colchetes e dentro da função de ordenação as chaves, dos pares de chaves que a gente quer tratar ordenado. A gente também pode colocar uma lista dentro de outra lista. Por exemplo, a gente viu que o list ele aceita elementos de diferentes tipos. Aqui a gente tem caracteres e a gente tem também números, tá? Caracteres numéricos. A gente pode colocar, por exemplo, listas de pessoas, enfim. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma nova lista chamada cidades, onde que essa lista ela vai receber, ó, cidade sendo uma cidade, temperatura sendo uma lista de temperaturas e região uma lista de regiões. A gente vê aqui, ó, cidade é um vetor, temperatura também é um vetor numérico e região é um vetor numérico. Então a gente vai executar aqui e a gente percebe que a gente tem o dado cidade. Que a gente tem aqui os dados dessa lista. O primeiro dado é uma lista de um vetor de caracteres, o segundo dado é um vetor numérico e o terceiro também. Tá? Se a gente quiser acessar cidades, aqui ó, ele já mostra inclusive o ícone num outro formato, porque a gente tem algo mais encadeado, tá? São vetores dentro dessa lista. Após isso, a gente também tem o dado data frame. A gente tem o data frame e o dataset, tá? Que são coisas diferentes. O data frame ele trabalha com dados dinâmicos, tá? O data frame é um pouco mais dinâmico. A gente tem dados, mais dados, menos dados. A gente pode excluir, alterar esses dados. Quando a gente fala em dataset, o dataset são os dados mais fixos. Geralmente é um Excel ou alguma base de dados cujos dados eles estão fixos ali, estáticos. Eles não são dinâmicos. É aquela base de dados que a gente vai trabalhar que é fixa. O data frame é uma base dinâmica que os dados estão se movimentando, digamos assim. Eles podem ser alterados, incluídos ou até mesmo excluídos. Então, o tipo de dado do dataset, aliás, do data frame, a gente vai criar um data frame chamado df, onde a gente vai colocar nesse data frame os vetores cidade e temperatura. Vamos executar e mostrar o df. E o data frame ele é basicamente, como a gente falou no encontro passado, é basicamente uma tabela de Excel, onde que a gente tem linhas e colunas. Cada linha é especificado de dado, cada coluna, cada linha é especificidade de valores, cada coluna é especificidade de chaves, digamos assim, de dados. Tá? Então, esses índices, inclusive, ele gera automaticamente. A gente viu ali que vai do índice 1 ao 4 no DF. Por exemplo, um DF2 é um data frame de simplesmente cidades. Se a gente botar aqui DF2, vamos ver se ele pega. Ok, pegou. Aqui a gente consegue mostrar os dados dos DFs que a gente tem. Inclusive, se a gente clicar nessa tabela, a gente vai ter uma forma um pouco mais visual desse data frame. É o DF, aquele primeiro que a gente criou de cidades e temperaturas. Então aqui principalmente a gente inclusive consegue ordenar e filtrar, que o RStudio nos fornece essa função. A gente consegue fazer isso via código também. Aqui a gente vê que visualmente é uma tabela de Excel. Então
é isso que a gente vai trabalhar. O dataset, ele trabalha dessa forma, porém com os dados fixos. O data frame pode ser que os dados sejam modificados ao longo do caminho. São Paulo pode ter atribuição de um valor diferente ao longo do caminho, pode ser removido algum valor, então por isso que a gente chama isso de data frame e não de dataset. Para a gente acessar o data frame, a gente coloca data frame, linha, coluna, tá? O que acontece? Então, data frame 1, 2 é o que a gente vai acessar. Então, ele vai mostrar o valor da linha 1 e a coluna 2. Linha 1, então é a primeira linha, essa linha aqui. Coluna 2, coluna 1 é cidade, coluna 2 é temperatura. Então, ele vai mostrar a temperatura. Se eu colocar na linha 2 a coluna 1, ele vai mostrar então linha 1, linha 2, a coluna 1, ele vai ter que me mostrar São Paulo. Tá? Então é dessa forma. DF, o nome do data frame, entre colchetes, linha, coluna é o elemento que a gente vai referenciar. Se a gente quer mostrar todas as linhas da coluna 1, a gente só simplesmente não informa, tá? Então daí a gente só informa a coluna. O mesmo vale para linha, tá? É o mesmo esquema. Se a gente quer mostrar todas as colunas da linha 1. E a gente consegue fazer filtragens um pouco mais específicas. Por exemplo, aqui a gente vai mostrar as 3 primeiras linhas. Ó, não, aqui a gente vai mostrar 3 primeiras linhas da primeira e última coluna. Exatamente, é o que a gente vai fazer aqui. Ó. As 3 primeiras linhas da primeira e última coluna. Então a gente tem cidade, primeira coluna, região, última coluna, as 3 primeiras linhas, que é o que a gente coloca aqui. A gente pode concatenar, né, encadear os valores aqui no data frame, que é o que a gente vai ver ao longo dos nossos encontros. Os nomes das colunas, names, tá? E aqui a gente coloca df, pode ser, ou df2 para representar o segundo data frame. Quantidade de linhas, tá? É o din, a função din do df, quantas linhas ele tem. Quantidade de tipos de dados, por exemplo, tá? Linhas e colunas. Tá? Aqui a gente tem 4 linhas e 2 colunas. Tá? O tipo de dados é a função str. Então aqui a gente tem, ó, é um data frame, o df no caso é um data frame com 4 objetos de 2 variáveis, 2 pares de chaves, né? A cidade é uma delas, então tem os seus respectivos valores, é um vetor de caracteres, e a temperatura é outro vetor de numéricos, cada um contendo 4 objetos, no caso 4 dados, tá? Para a gente ver coluna inteira, então é o nome do vetor, aliás, o nome do data frame, seguido do cifrão e o nome da coluna, que a gente vê a coluna inteira, tá? Ou simplesmente colocar ela entre colchetes. Né? E aí a gente vê de uma forma encadeada, né, em lista. Tá? Por fim, a gente tem o matrix, que é a matriz. O tipo de dado que a gente mais vai utilizar é o data frame. Por quê? Porque diferente da matriz, o data frame ele trabalha com tipos de dados diferentes. Você viu ali que a gente trabalhou com caracteres, com vetores de caracteres numéricos, a gente trabalhou com listas, a gente consegue colocar muita coisa dentro do data frame e fazer aquelas filtragens específicas que são interessantes, que a gente vai ver inclusive no próximo encontro na criação dos gráficos. O matrix, que é a matriz, é muito parecido com um data frame, porém ele só aceita um tipo de dado. A gente pode ver a documentação do matrix aqui no RStudio, vão aparecer aqui as matrizes, o uso, então a sintaxe, os argumentos, os parâmetros e exemplo prático na documentação. Para a gente criar uma matriz, a gente faz da seguinte forma, o tipo de dado matrix. A gente vai fazer uma sequência dos valores de 1 a 9 com n rows, número de linhas 3. Então a gente vai criar de valores a 9 distribuídos em 3 linhas. Eu vou só fechar aqui o conjunto de dados, que a gente tem o M aqui, que é uma matriz, tá? Eu cliquei em cima dele e aqui a gente viu. A gente vai gerar os dados aqui de 1 a 9
com 3 linhas, distribuídos em 3 linhas. Então, linha 1, linha 2, linha 3, dados de 1 a 9. Então, a gente tem aqui os valores. Tá? A gente pode fazer isso aqui visualmente ou simplesmente mostrar o M e executar. Ele vai mostrar aqui, ó, linha 1, coluna 1. Para eu acessar o elemento da linha 1, coluna 1, simplesmente coloco ali conforme ele especifica. Para eu mostrar o 5, ele está na linha 2, coluna 2. Tá? Vou mostrar o 5. Para eu mostrar o valor 8, ele está no linha 2, na última coluna, coluna 3. Então fica até fácil da gente mapear ali, como um batalha naval, né, que a gente consegue especificar linha e coluna e através dessas coordenadas chegar no valor alvo. Tá? Aqui a gente vai fazer vai executar um código de uma segunda matriz, onde que a gente vai executar de uma forma automática. Tá? A gente vai colocar uma sequência de números de 1 a 25, onde que a gente tenha 5 colunas, tá? O by row, ele indica que a matriz ela vai ser preenchida por linhas, tá? O dim names, que é o segundo, especifica quais são os títulos das linhas e das colunas, os índices que a gente vai ter. Então, aqui a gente vai ter uma lista de sequências, onde que linhas vão ser de 1 a 5 e colunas de A a E. Então, a gente pode selecionar esse M2 e executar. Vai aparecer aqui o M2. Vamos dar um clique em cima para a gente ter uma forma visual. Então, como eu disse, né, by row vão ser as linhas, tá? Aqui, ó, linhas de 1 a 5 foram especificadas no M2. Esse M aqui eu vou fechar. Linhas de 1 a 5, os valores serão preenchidos conforme a sequência que a gente colocou, de 1 a 25. E as colunas e os títulos das colunas serão preenchidos de A até E. Então foi o que foi feito aqui. A gente pode mostrar isso via código. M2. Queria ver se aparecesse no autocompletar ali, enfim. Daí a gente vai aparecer aqui a matriz, né? Então é uma matriz bidimensional. Ela tem altura e largura. E aí a gente consegue filtrar a matriz, por exemplo. Da linha 1 a 2, as colunas B e C. Então, a matriz 2, linha, o que a gente vai pegar? Então, a sequência dos dados 1 e 2, coluna B e C. É o que a gente vai especificar aqui. Então, a gente pegou a linha 1 e a linha 2, coluna B e coluna C. A gente pode colocar a coluna E, por exemplo, aqui para aumentar um pouco aqui. E pegar, então, a linha 1 até a linha 3. A gente vai aumentar um pouquinho a quantidade de dados recuperados dessa matriz. Tá bem? Então, são basicamente essas estruturas de dados. Aí, quando a gente fala em laços e condições, a gente vai especificar algumas regras do código da sintaxe R. O primeiro deles é o laço de repetição for, que é algo que a gente chama de sequência, tá? Aqui a gente tem, geração de sequência. Então a gente tem o sec ali e a gente consegue ver a documentação. O for é um exemplo. Para a gente executar aqui essa sequência através do for, o que eu quero dizer? É um laço de repetição onde que eu vou colocar o índice numa sequência de 12 valores. Então a gente vai printar, o que a gente vai fazer nessa sequência de 12 repetições? Cada repetição a gente vai printar o valor do i. Tá? Então a gente pode selecionar tudo, dar um Ctrl Enter para executar. E aí a gente tem o laço de repetições, de 1 a 12 vai sendo printado o valor do i. Tá? O i vai sendo incrementado por razão da função de sequência. Esse é o laço de repetição. A gente pode colocar 1 e a 10, por exemplo, né? E estipular um valor ali de intervalo que a gente queira. Tá? O while também é um outro laço de repetição, que é o seguinte. Vou limpar aqui o shell. O que a gente precisa fazer? A gente definiu uma variável i, que tem o valor 0, e é feita uma condição do valor desse i. De acordo com aquela condição, se a condição ela for verdadeira, ele vai executar o que está dentro do laço while, tá? Se essa condição for falsa, o que está dentro do while não será executado, será executado o que está embaixo
do código do while. Tá? Nesse caso aqui a gente vai printar o i e vai incrementar um valor ao i. Tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Vou selecionar tudo e dar um Ctrl Enter para a gente dar uma olhada. Então o i ele vale 0, cada vez que vai percorrer o laço de repetição while, ele printa o valor do i e incrementa um valor. Então, enquanto, que é o que o while significa, enquanto o valor do i for menor ou até mesmo igual a 10, ele continua printando. Se eu tirar aqui o igual, ele vai terminar antes do i chegar no valor 10. Que a gente pode executar aqui, ó, ele vai de 1 a 9. Tá? Então, a gente coloca o maior igual se quiser igualar ao máximo do intervalo definido, né? O máximo do limite aí de intervalo de valores. Esses são os laços de repetição na linguagem R. Os laços de condição, que são os ifs e os elses, a gente tem aqui. Então, por exemplo, o if, o que está dentro do bloco if só será executado se a condição no if for verdadeira. Por exemplo, aqui a gente está querendo dizer, se, que é o que significa o if, se x for maior que 0, ele vai executar o que está dentro do if, senão ele simplesmente não executa o que está dentro do if e segue o código abaixo do if. O x é 10, portanto ele vai ter que executar. Então, é um número positivo. Se o x for igual a 0, ele não vai poder executar, ele vai ter que dizer que o valor aqui. Aliás, eu tinha ali igual a 0, né, no caso. Se o x for menor do que 0, ele também não vai executar. Porque o que está... Bom, a gente pode até colocar aqui um ponto, né? Para a gente entender um pouco melhor. Ele simplesmente vai para o fim. Se o x for maior que 0, ele vai executar o número positivo e vai chegar no fim. Aí a gente consegue ter uma ideia mais visual do que é executado ou não dentro da condição if. Da mesma forma, a gente consegue colocar outras condições alinhadas dentro desse if. A gente consegue colocar o if, o else if para representar uma outra condição se não cair na do if, e o else para ser a última condição. Por exemplo, aqui a gente atribuiu uma nota 4. Se na primeira condição a nota for maior ou igual a 7, ele é desaprovado. Se essa condição não for verdadeira, com relação à situação que a gente tem, ele vai para a segunda condição, o else if. A gente pode ter quantos else if a gente quiser. O else é a última condição. Os else if são as condições do meio, as intermediárias. Então, se ou se, né? Se não se a nota for menor, aliás, maior do que 5, e também, esse aqui é o end, tá? Então, portanto, as duas condições deverão ser verdadeiras para o que está dentro do laço else if ser executado. Se não, ele vai printar aqui o reprovado. Então a gente vai dar um Ctrl Enter e executar. Ele vai dizer reprovado, porque não, todas as outras condições elas não foram verdadeiras, elas foram falsas. Portanto, ele caiu no último recurso, que foi o else. Ele printou reprovado. Se eu colocar aqui 14, vou selecionar tudo e executar, ele vai cair na primeira condição, porque 14 é maior do que 7, portanto ele vai dar aprovado. Se eu colocar 6, ele vai cair na condição do meio, recuperação. Por quê? Porque a primeira condição não foi atendida, mas a segunda condição, né, o 6, ele é maior do que 5 e também é um valor menor do que 7. Portanto, ele executa o que está dentro do bloco do código else if. Tá? Por fim, a gente tem a function, que a gente também usa na linguagem R, que é para modularizar um pouco mais o código. Tá? Aqui a gente vai criar uma função chamada par ou ímpar, que daí sempre quando a gente quiser verificar se um número é par ou ímpar, a gente não precisa replicar o código, a gente simplesmente chama a função e a executa. O escopo da função a gente só preenche uma vez em código. Então, é uma função, tá? É um valor, uma variável com atribuição de function, cujo atributo dessa função aqui terá um atributo, tá? Ela pode não ter, e dentro dela tem uma condição aqui. Se o número informado de atributo ali for divisível por 2 igual a 0, se na divisão inteira por 2 o resto aí vai ser 0, ele retorna par. Caso contrário, ele retorna ímpar. Então eu especifico esse num como 3 e executo a função. Por exemplo, aqui ele executou
ali e retornou o valor ímpar. Tá? Inclusive a gente tem aqui embaixo nas functions, se a gente clicar em cima, ele vai mostrar aqui, a gente tem o documentinho que a gente vai executando aqui, faz a visualização da função. Aqui, ó, par ímpar, tá o escopo da função. Vou fechar aqui os dois valores, a gente consegue executar aqui, ó, par ímpar do valor 4. O valor 4 é par, né? Então ele vai ter que mostrar par. E o valor 909 é um valor ímpar. Então ele vai ter que mostrar ímpar. A gente não precisa ficar reexecutando o código de dentro da função, é simplesmente chamar a função e atribuir um valor, né? A gente poderia não atribuir um valor, tá? E daí a gente também consegue nesse formato. Mas aqui é importante porque ele faz a verificação. Caso contrário, se eu não informasse valor aqui, a gente teria um erro, porque a gente precisa informar um argumento para essa função. Então, informando o argumento, ele vai, de acordo com esse argumento, reexecutar o código interno. E no próximo encontro a gente vai utilizar isso que a gente fez no encontro de hoje, o data frame, funções e algumas funções internas da linguagem R para filtragem de dados, para a gente usar a gente vai usar no Path, também vai usar para geração de gráficos, e a gente vai criar então gráficos dinâmicos a partir desses dados que a gente gerou no encontro de hoje. Mais informações você pode encontrar lá no meu site ubisocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.